Bandeirantes. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantar. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país tão de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Agora. Há pouco, durante um evento em Brasília, o presidente Lula comentou a aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Lula disse que conseguiu colocar um ministro comunista na corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Nesse vídeo aqui, muito triste, sabermos que agora a mão do anticristo vai alcançar toda a população, principalmente a nossa, a brasileira. O plano de governo, ou o plano do Lula, ele disse de 10 até 50 anos, eles implantariam o comunismo. E o comunismo, vocês sabem como funciona. A pessoa se torna escrava em tudo. O comunismo tira a liberdade da religião, de culto a Deus. Por isso que eu falei, sempre disse que o governo político é um governo da besta. É o governo que se oponha ou se ponha contra Deus em todos os sentidos. A Bíblia diz lá em Daniel que o anticristo se levantaria contra o Senhor, blasfemaria contra o Senhor, mudaria os tempos e as leis. Então, esse governo político, que é o governo do anticristo, o governo do anticristo é um governo político que está implantando a Agenda 2030, fazendo a narrativa contra Deus, contra a população, contra os filhos de Deus. Como eu estava dizendo, eles pegam o dinheiro da população e com o próprio dinheiro da população eles escravizam a população. O seu próprio dinheiro. Pega o teu dinheiro e te escravizam. É assim que acontece. Então, nós estamos caminhando, como eu sempre disse, para a reta final e que viria o juízo de Deus sobre o Brasil. E está aí. Não adianta orar, não adianta espernear, que esse processo da chegada do anticristo, da besta de toda a população virar escravo, não vai parar. Você pode fazer o que você quiser. Pode jejuar, pode orar, pode ir para o monte, pode... faça o que você quiser, não vai parar. Está nas escrituras revelado já que isso aconteceria. Deus já viu na sua onisciência. E aí nós estamos observando. E o nosso país, por ser um país idólatra, adorar homens, adorar cantores, adorar artistas, adorar homens, no caso da política, são adoradores de Bolsonaro, fizeram até imagem do Bolsonaro, como eu disse. Várias imagens fizeram, de madeira, de bronze, de ferro, fizeram. A visita do presidente Jair Bolsonaro vai movimentar a FenaSoja no dia 7 de maio. Para homenagear o presidente, uma escultura de cimento e ferro foi instalada no Parque de Exposições.
Arsênio de São Martinho foi o artista que criou a obra. A gente tinha uma admiração pelas atitudes dele, família, honestidade, essas coisas ali. Então a gente praticamente se identificou com ele nesse sentido, e como achei assim a fisionomia dele um pouco diferenciada, não foi tão difícil criar a escultura. A escultura do presidente e o cavalo pesa mais de 300 quilos. É um marco histórico. Isso tem uma consequência. O Senhor diz: não farás imagem de escultura, nem que a semelhança do céu, nem debaixo da terra. Não se prostrará a elas, e nem adorarás. Eu sou o Senhor. É proibido. É um pecado grave. E com esse acontecimento, meus queridos e amados irmãos, fizeram imagem do Bolsonaro. Criaram deusas, a rainha dos céus, o qual o Bolsonaro é um idólatra e adora. A rainha dos céus, ela deve ter, sei lá, quantos anos? 300, 400, não sei. Fico devendo essa matéria para você, o tempo que foi criada a rainha dos céus, que foi achado lá um negócio lá no rio, lá um pedaço de barro, e daí falaram que é um deus, é a mãe de Jesus. Foi criado aqui no Brasil. O mundo pós-Jesus tem 2000 anos, então descobriram depois de 1500 anos depois, eles vieram descobrir que tinha um deus, criaram um deus. E o Bolsonaro é devoto da rainha dos céus, daquela que supostamente eles dizem que é a mãe de Deus. É proibido, meus irmãos. É proibido criar imagem de escultura. É proibido criar imagem de escultura pelo mandamento de Deus. E aí Deus fala assim: e aí eu visito a maldade dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e farei juízo. Então virá a sentença. O preço está aí. Eu falei que o Bolsonaro ia perder porque estava nítido o que eles estavam fazendo. Eu consigo ver espiritualmente a manipulação que estava acontecendo. Bolsonaro estava lá em cima nas pesquisas, ganhava até primeiro turno, mas você viu o que aconteceu. Colocaram o Naine lá. O Naine está lá. E o Naine está cumprindo o seu projeto de 50 anos, que ele falou que demoraria de 10 a 50 anos para implantar o comunismo. E o que ele fez? Ele comprou a Defensoria Pública, ele comprou o Supremo Tribunal, ele comprou todo o Legislativo, ele comprou o Senado, ele comprou a Câmara dos Deputados, comprou tudo. Tem a maioria que vota tudo a favor dessa lei do anticristo. Eles na mente deles, eles não vão ser alcançados. Estão pegando bilhões, recebendo milhões e bilhões para votar a favor das leis do anticristo, de se opor contra a população, com o próprio dinheiro do povo. Eles acham que vão ser intocáveis. Eles também vão cair na malha fina da pesca do inimigo. Seus filhos também se tornarão, os filhos desses senadores que estão tudo a favor do comunismo, os filhos dos generais do exército brasileiro, todos eles, os filhos deles se tornarão escravos também. E Deus permite, por causa da rebeldia do homem, de rejeitar o governo de Deus, de rejeitar a doutrina do Senhor, de rejeitar os ensinos, decretos e leis. Se você não sabia, saiba que nós temos uma Constituição a seguir no nosso país, para o bem da população. E para o bem do mundo, Deus também tem uma Constituição espiritual eterna, que é decretos, leis e mandamentos que têm que ser obedecidas, mas não são obedecidas, e com isso virá o juízo de Deus. Todos vão de morrer. Todos vão dobrar os seus joelhos diante de Deus e confessar que somente Ele é Deus. Todos vão passar mediante o tribunal de Cristo. Todos. E esse mundo vai deixar de existir. Mas até então, o homem aqui não obedece às leis divinas e eternas, mas obedece às leis e decretos injustos dos homens.
Mudam as leis do Senhor, mudam os decretos do Senhor. São réu de juízo. Passarão pelo grande tribunal de Cristo e serão sentenciados por essa maldade que estão fazendo. Nenhum vai se escapar. Então, irmãos, quero deixar para vocês o vídeo do Dr. Sandro falando sobre isso. Ele é advogado, é um canal que eu sigo. E o semblante dele, a tristeza dele de ver que acabou aquilo que não existia, que é liberdade. Nunca tivemos liberdade. A palavra diz: se o Filho do Homem, Jesus, Yeshua HaMashiach, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que diz a palavra, é isso que diz a palavra. Então nunca fomos libertos. Nunca tivemos liberdade. Uma falsa liberdade. Se você não tiver o dinheiro, você nesse mundo é um nada. Mas se você tiver Jesus, ô glória, aí você sabe como o mendigo Lázaro que tem a tua esperança está no Senhor. Nesse mundo, ele é o contrário de Deus, do Pai. E é claro que tudo é dele. Só que por um período de tempo foi entregue na mão de Satanás esse mundo. Lucas capítulo 4, foi entregue na mão dele e acabou. Para que se cumpra a escritura. Ele disse: a mim foi entregue, disse o diabo, a mim foi entregue esse mundo. Eu dou a quem quiser. E ele tem oferecido isso aos grandes políticos, ao mundo, ao sistema caído. Ele tem oferecido e os homens têm se vendido. Tem se vendido. E com isso, na barganha, no toma lá da cá, eles dão suas almas, perdem suas almas para o inimigo, por dinheiro e poder. E agora está aí. O Alexandre Moral, pondo pessoas na prisão, os cristãos otários, né? Sabe? Cristãos otários. Tem uma passagem, ou tem um vídeo do Marcos Feliciano que tem cristão otários. Em São Paulo existe um centro de inteligência do PSDB que passa a madrugada inteira tomando uísque e fumando, imaginando qual é a próxima mentira que vão jogar na rede da internet no dia seguinte para mexer com a mente desses otários cristãos evangélicos. Muito obrigado a vocês, Deus abençoe a todos. E dia 31 vamos mostrar como é que se faz a democracia. Dilma Rousseff, presidente do Brasil. Deus abençoe a todos. É verdade. Estão otários que foram defender Bolsonaro, foram presos, tomaram 17 anos de cadeia, foram traídos pelo exército, foram enganados pelo exército, falaram: ó, entra no ônibus aí, foram 40 ônibus ou mais, não sei, nós vamos levar vocês embora. Levaram tudo preso. Bolsonaro, exército, foram traidores. Traidores da pátria chamada Brasil. Eles estavam lá fazendo a obra de Deus? Não. Estavam amando o presente século, o mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo, as coisas do mundo. Nós não temos que lutar pelas coisas desse mundo. A Bíblia diz isso, está escrito. Devemos lutar pelos céus, pela guerra espiritual, buscar o reino dos céus, não o que eles fizeram. E agora estão pagando preço. Foram traídos pelo exército, foram presos pelo exército, estão lá respondendo 17 anos de cadeia por ser até acusado de terror. Não pode falar a palavra, mas de repente saia. Sendo acusado de antidemocracia, de maus, de bandidos, um monte de coisa. Lá preso. Centenas de pessoas presas. Pessoas que já faleceram presas devido a essa lei daqueles que dizem e usam o nome da democracia dizendo assim: para o bem teu eu vou te prender. Para o bem teu eu vou prender tua família, teus filhos, teu pai, tua mãe, vou cercear, vou tomar conta do banco, vou tomar o dinheiro, não vai poder fazer mais nada. É para o bem seus. Eles cometem o mal, fazem o mal em nome da liberdade. Não, é para a sua liberdade eu vou prender teu pai, tua mãe, teu avô, teus filhos que estiveram manifestando contra a lei da democracia. Do demônio cracia. Você é um demônio, você não tem nada de liberdade. Então, em nome da demoniocracia, ou do demoniocracia, ou em nome da liberdade, da maravilhosa e floreada democracia,
Eles prenderam pessoas, pais de famílias, avós. E esses foram enganados. E estão usando esse pretexto e texto, ou esse texto e pretexto para dizer: é em nome da liberdade que eu estou fazendo isso. Vão prender, vão cercear, colocar na cadeia 17 anos, tomar o seu dinheiro, tomar seu passaporte, não pode ser do país, não pode sair da cadeia. Liberam criminosos na saidinha, liberam bandidos da alta cúpula, como liberaram o Lula, liberaram vários outros, arquivaram processos, inocentaram e, enquanto que o povo que nada fez de errado, a não ser protestar, estão presos, condenados a 17 anos de cadeia, como criminosos de terror, entendeu? Irmãos, isso estava na cara que ia acontecer. Eu sempre falei que isso ia acontecer. Hoje nós não temos liberdade mais. Tiraram o antigo Twitter, o X agora, proibiram. E falaram que vão dar uma multa de 50 mil para qualquer brasileiro que acessar o VPN. Que é aquele programa, aplicativo que você pode estar em outro país e acessar as suas redes sociais, no caso. Então ele decretou isso, que ia dar essa multa de 50 mil para qualquer pessoa, qualquer brasileiro que acessasse o VPN. Então se você está aí, digamos, e acessar o teu VPN e eles pegar você acessando, você está passível do seu CPF ser cancelado, no sentido de perder tudo, porque quem tem 50 mil, a não ser os ricos, na sua conta, então eles vão cancelar você, vão te dar uma multa de 50 mil, você vai dar o que tem e o que não tem para poder pagar a multa, ou vai ser preso por desobediência a um só homem chamado Alexandre de Moraes. Então, meus irmãos, a perseguição vai começar agora fortemente para os cristãos que correram atrás de homens, acreditando no homem, se colocaram debaixo de maldição. Lembra que, eu acho que você lembra que eu gosto muito de falar sobre o versículo de Jeremias, né, que fala: maldito do homem que confia no homem e faz de si seu braço forte. Foi o que fizeram, acreditaram, confiaram no homem. E esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro. Esses homens são políticos que servem a Baphomet, servem arquitetos, são maçons. Usam o povo como gado, como massa de manobra. Por isso que eu falei que eu me afastei do sistema político. Não dá para sair, você tem que se afastar. Sair do sistema religioso, sair. Porque lá dentro da igreja, que diz ser supostamente o povo de Deus, a noiva de Cristo, está infestado de maçons. Está infestado de místicos, feiticeiros, mentirosos, ladrões, enganadores. Tá, vamos fazer só uma pequena reflexão aqui. Veja bem, o Jair Messias Bolsonaro está com um ex-condenado, um ex-presidiário também, que é o Costa Neto. Foi condenado a 7 anos de cadeia por corrupção. O Bolsonaro está com ele. Costa Neto é um filho do inimigo. Acordos bilaterais, eles correm atrás do dinheiro, do poder. Eles querem dinheiro, querem poder. E estão morrendo, estão tudo velho. 50, 70 anos nas costas, estão partindo pro caixão, mas estão lá, roubando o povo, usurpando o povo. Não vão levar nada. E vão perder sua alma. Irmãos, assista o vídeo que eu vou deixar para vocês do Dr. Sandro. Tire suas próprias conclusões. Assista e veja agora o prosseguir. Eu digo assim que a sentença de Deus está vindo sobre o Brasil por causa da idolatria dos homens. Os homens adoraram muitos homens. Os homens se entregaram à luxúria deste mundo buscando o melhor. Isso é verdade. Irmãos, hoje está um dia difícil. Para mim não consigo fazer as gravações. É carro na rua, é moto acelerando, é um monte de coisa. Esse vídeo aqui foi terrível para mim fazer. Pense na luta que eu estou passando para gravar esse pedaço de vídeo para vocês aqui. De tanto embaraço com o diabo, com o inimigo, sei lá, uma situação espiritual está rolando para a gente não gravar, para mim não fazer. Já tentei 3, 4 vezes fazer o vídeo, mas sempre está acontecendo alguma coisa para não mandar mensagem.
Talvez esse vídeo possa me levar até a prisão. Posso ser até preso por causa disso, porque realmente nós estamos ferrados, como diz, no sentido humano. Agora, eu creio na mensagem do Senhor, eu creio no Senhor, eu creio que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus, livre e os guarda. E se Deus quiser que nós sejamos testemunha dele, que sejamos perseguidos e odiados, como disse Jesus. Eu estou falando aqui sobre política, que é o reino do anticristo, e falando no reino do Pai, o que ia acontecer, o que está acontecendo, o que vai acontecer amanhã. Então, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou mostrando a obra do Pai, e eles odeiam isso. Então, eu posso sim ser preso, ser perseguido, por estar revelando da podridão que está na política. Como eu disse, não existe direita nem esquerda. Existe um sistema da besta que comanda tudo por dinheiro. A esquerda é movida por dinheiro. A direita também. Não existe homens bonzinhos. Não existe político bonzinho. Não existe o pai dos pobres. Um é só o vosso Pai, o Deus Criador. Um só é vosso Pai, Deus. Essa ideia de pai dos pobres, vou fazer isto, aquilo e vai ser tudo maravilhoso, é mentira, é uma falácia, um engano. Assim, atua o espírito do anticristo. E vai atuar no tempo final, está atuando. Então, meus queridos e amados irmãos, devemos tomar a posição agora de se pegar a Deus em oração, clamar e buscar. E dizer, Pai, tenha misericórdia de nós. É hora, irmãos, de refletir e se preparar para o pior no dia de amanhã. Porque a palavra diz para nós se prepararmos. Se prepare. Dias tenebrosos estão caindo sobre o Brasil. E isso não é do acaso. Isso não é o diabo que está fazendo. Isso é o próprio Deus. Eu até mesmo comentando com a minha esposa, eu estava falando que cristão parece serem doutos, parece ter tido uma lavagem cerebral. Eles não conseguem ver as escrituras nem ver a obra de Deus, do certo e do errado. Quando vem o Covid, os irmãos ficam todos desesperados orando, olha, para que vamos orar, vamos expulsar essa coisa de Satanás. Vem uma praga, é a mesma coisa. Vamos supor, vem uma praga dos gafanhotos. Vamos orar, vamos expulsar as pragas do gafanhoto, porque isso é coisa de Satanás. Fazem campanha para expulsar, mas espera aí. A praga do gafanhoto, quem foi que mandou? Foi o diabo? Ou foi Deus? Aí vem a praga das águas, se tornaram sangues. Vamos orar e expulsar esse demônio que está transformando toda a água em sangue, transformando as águas amargas. E está morrendo gente envenenada. Vamos orar e expulsar o demônio. Mas peraí, quem mandou a praga das águas se tornarem sangue? Foi o diabo? Foi Deus? Foi Deus. Então a palavra diz e se revela no Apocalipse que Deus manda o quê? As 7 trombetas. Terremoto, estrela caindo dos céus, fogo caindo dos céus, peste. E nós vamos orar para repreender o diabo que está mandando a peste, terremoto, milhares de pessoas morrendo. Vamos orar, porque o diabo está trazendo terremoto. O diabo está fazendo cair estrela do céu. Vamos orar, irmãos. Mas não é o diabo. É Deus que está mandando. É Deus que está mandando. As 7 trombetas, Deus manda os anjos tocarem e assim vai acontecer. Não adianta você orar. Tudo isso Deus vai fazer, está fazendo algo tremendo e vai fazer tudo isso para que os homens se arrependam e reconheçam que Ele é Deus, deixe o seu pecado, volte para Ele e peça perdão e seja salvo. É para isso que Deus manda todos os sinais do Apocalipse, é para que os homens se arrependam. Mas a palavra diz que os homens não vão se arrepender. Não vão deixar da sua feitiçaria, não vão deixar do seu roubo, do seu engano, da politicagem, não vão deixar. Não vão dar glória a Deus. Deus manda muitos sinais no Apocalipse e ainda mostra lá. E Deus mandou isso, mandou aquilo para que eles se arrependessem. Mas eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Continuaram no seu erro. Está entendendo? Então, esse negócio de falar que está orando, vamos orar por causa da Covid, vamos orar por causa do vai vir as estrelas aqui do céu, não é coisa de Satanás, né? Não é coisa de Satanás, não é coisa do diabo, não. É Deus.
7 trombetas, 7 selos, os ais vão vir. E não adianta você orar, não adianta você jejuar, não adianta fazer nada. Sabe o que tem que fazer? Se arrependa, se converta e entregue para Jesus. Reta final, a volta de Jesus e o fim do mundo, meus irmãos. Não tem o que fazer. Deus entregou essa nação na mão do inimigo, do seu opositor. É claro que depois Deus vai trazer juízo. Você não pensa que se o Lula morrer na condição que ele está e partir, eu acho que nem capa de seu fôlego e já está sendo pegado pela mão do Lulucifer. O Luluzinho vai para a mão do Lulucifer. Vai ser levado para pagar o preço da eternidade da sua alma, ao qual ele tanto escravizou o povo brasileiro, a humanidade aqui, no caso sentido Brasil. Os seus enganos, as suas ideologias. Vocês viram a performance do beijo aqui, né? Vocês viram. Então, tem gente que pode ter ficado horrorizado com aquela performance do beijo. Eu achei inusitado e se prepare, porque eu tô com 72, energia de 30 e tesão de 20. Não se descuidem. As suas mentiras. É isso aí que vai acontecer. Tá bom, meus irmãos? Deixe esse vídeo para você refletir e meditar. Que é hora de se voltar a Cristo, entregar a tua vida a Cristo e ser salvo, obedecendo aos ensinos e mandamentos do Senhor. Tá bom, meu querido? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E assim que eu puder, eu faço outros vídeos falando sobre esse assunto. Vou deixar o vídeo para vocês no início aí do Lula falando do projeto, o qual tá já tudo aparelhado, tá tudo pronto. E agora é só esperar vir o... Falam-se de golpe. E haveria um golpe. Mas de qual lado? O golpe está aí. Acredita quem quer. Tá bom? Paz e graça. Paz do Senhor. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus quiser. Amém? Talvez você não percebeu a proporção que essa decisão do Alexandre de Moraes pode tomar. Essa decisão marca um divisor de águas gigantesco no Brasil. É o Brasil antes de uma censura declarada ao mundo e o Brasil depois dessa censura. Nós equiparamos, sem sombra de dúvidas, a países que não são considerados democráticos ao fazerem a mesma coisa. E esse editorial é um pouco diferente, porque geralmente eu não peço você para ficar até o final, você fica pela qualidade das informações. Aqui não. Aqui é pela gravidade das informações, eu vou pedir para você ficar até o final. Então, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa o seu like aí. Vamos lá. A decisão do Alexandre de Moraes teve muita reviravolta, teve um recuo por parte dele, mas isso não quer dizer que ele não vai continuar vindo como um trator contra a direita e contra aqueles que brigam pela liberdade de expressão. A resistência. Olha, por exemplo, essa matéria do Estadão. A própria imprensa, a quem resiste nas decisões e a quem apoia as decisões. Você está vendo jornalista defendendo censura. Suspensão do X é a culminação de um inquérito eivado de truculência. Se quer defender a democracia, o STF deverá reconsiderar esses processos típicos de um estado de exceção. Esse é o editorial do Estadão. A escalada autoritária do Supremo, mandando as favas à prudência procedimental em favor da especulação, Alexandre de Moraes semeia vento e o Brasil colhe tempestade. Eu queria que você entendesse que essa matéria do Estadão é muito mais profunda do que você possa imaginar. Tá, parece uma briga de um ministro do Supremo Tribunal Federal que está com um ego grande contra um bilionário mimadinho e é só uma briguinha entre os dois.
é o que parece, não é? Não é. A coisa é muito mais grave do que você pode imaginar. Esse ministro tem um poder gigantesco nas mãos e tem o suporte de todo o sistema. Lula, a PGR, o Exército, todos estão 100% fechados com o posicionamento do Alexandre de Moraes. Então, o Brasil, sim, tem o risco muito grande de escalonar, sabe, para sanções econômicas de forma indireta, ou seja, espantando qualquer investidor do Brasil de forma assustadora. Você vê os ministros do Lula atacando o Uber o tempo todo, o STF atacando todas as Big Techs. Agora o X caiu. Quem vai investir no Brasil? Nós vamos voltar à Idade da Pedra, vamos voltar lá em 1980, enquanto a imprensa mandava em tudo e eles escolhiam quem ia governar, quem ia fazer e ninguém podia falar nada. Vão tirar todas as redes sociais do Brasil. Mas a crítica não vem só da imprensa. Olha só, multa de 50 mil a quem acessar X com VPN é exagerada, desproporcional e inexequível, dizem juristas. Essa multa de 50 mil, ela é ilegal ao extremo. Entenda, ninguém, mas absolutamente ninguém, pode ser punido sem contraditório e ampla defesa individual. Então entende, eu vou tentar te explicar de forma fácil. Eu tenho um processo que foi movido contra a plataforma X. E as partes desse processo não sei se o Ministério Público, né? O Ministério Público, que deveria ser acusação contra a empresa X, que é a ré, e tem que se ater a esses dois. Você falar que um terceiro que acessar a plataforma vai ser multado, você está aplicando a multa a uma pessoa que não é parte do processo. Só a lei poderia fazer isso. Alexandre de Moraes violou um princípio básico do direito, que é a circunscrição do processo, né? Que é o alcance aqui da jurisdição do processo, o inter partes. O Alexandre de Moraes violou isso. Então, ele criou uma lei, porque só a lei poderia aplicar. Quem acessar a plataforma tal vai ser digno de uma multa, é a lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Tá? Você está aplicando uma pena para pessoas que nem são parte de processos e sem existir uma lei. É isso que os juristas estão questionando. A OAB, depois de nunca dar as caras, resolve aparecer. A OAB vai ao STF contra multa de 50 mil a quem usar VPN. A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que apresentará uma petição ao Supremo Tribunal Federal para que a Corte explique a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que estipula multa de 50 mil aos brasileiros que acessarem a rede social VPN, né? O Twitter pela VPN. Sabe? Tem gente comemorando. Mas Alexandre de Moraes recuou. Moraes recua e suspende obrigação de Google e Apple tirarem lojas de aplicativos de acesso por VPN. Não mudou nada. O ministro Alexandre de Moraes suspendeu na noite de sexta-feira parte da decisão, mais cedo, sobre o X, relacionada às lojas virtuais e acesso ao VPN. Moraes havia determinado inicialmente que a Apple e Google criassem obstáculos tecnológicos capazes de impedir a utilização do aplicativo pelos usuários e se retirassem o aplicativo das lojas virtuais. Segundo Moraes, a nova decisão ocorreu pelo entendimento que o próprio X pode eventualmente atender a essa limitação ao cumprir o que foi determinado. Vocês entendem que já não há mais uma ampla defesa, um contraditório? Ele manda e você cumpra, ou o bicho vai pegar para você. E se a Apple e se a Play Store tiver interesse em manter o perfil, eles não têm direito a recorrer disso, a questionar? Sabe, chegou num nível que tá difícil. Enfim, ministros do STF
pedem a Moraes para levar a decisão sobre o bloqueio do X ao plenário da Corte. Em conversas a portas fechadas, magistrados dizem que a posição conjunta do tribunal terá força para mostrar que não se pode descumprir decisão judicial. Vocês entenderam que já estão todos fechados no posicionamento de que as plataformas devem ser reguladas, as redes sociais que não se curvarem diante totalmente do Supremo e não da lei devem ser excluídas? Pois é. Quando eu disse para vocês ficarem até o final, é porque vocês precisavam entender um pouco mais. Já estamos num regime de exceção. Já não há mais decisão por parte dos eleitos. Aqueles que foram eleitos não representam mais o povo. O Congresso não faz mais nada. A decisão de suspender o X foi uma decisão política. Moraes estava com Temer, Alckmin e Pacheco quando saiu a decisão do X. O que vocês precisam entender? Muitos de vocês pensam que o ministro Alexandre de Moraes é o player que age sozinho e ele manda em tudo. Não. Ele não está sozinho. O Pacheco estava lá com ele no momento dessa decisão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, estava ao lado de diversas autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, quando sua decisão de bloquear o X do Brasil foi divulgada na tarde dessa sexta-feira. No momento em que sua ordem veio à tona, Moraes estava na sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, na capital paulista, recebendo o colar de mérito institucional da instituição. Moraes estava na mesa principal do evento. Ao seu lado estavam figuras como o ex-presidente Michel Temer, responsável por sua indicação ao STF, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Completavam ainda a mesa o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, os ministros do STF, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, e o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá. Moraes só discursou na cerimônia quando a decisão já estampava as manchetes dos principais veículos da imprensa. Vocês entendem que no Brasil não adianta mais? Ele já tem o Judiciário, ele já tem o Executivo, ele já tem o Ministério Público, e o Legislativo, que poderia fiscalizar, é um castrado. Já não pode fazer mais nada. Para encerrar aqui, como eu disse que o vídeo vai ser mais rápido, a Procuradoria-Geral da República foi favorável ao bloqueio do X por Moraes. Ou seja, o Ministério Público concorda que plataformas têm que ser retiradas do Brasil se não cumprirem exatamente o que é ordenado pelo Judiciário. A Procuradoria-Geral da República foi favorável à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear a rede social. O parecer da PGR foi assinado pelo próprio Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. No documento, Gonet afirma estar caracterizado o descumprimento das decisões de Moraes, entre elas a ordem para que Elon Musk, dono do X, indicasse um representante legal da rede social no Brasil, como manda o Marco Civil da Internet. Estão preenchidos os pressupostos para a aplicação plena das medidas anunciadas, como consequência da insubmissão às ordens provindas do Supremo Tribunal Federal. Não há o que impeça a sua aplicação. Resumindo, hoje sacramentou-se, uma nova ordem no Brasil, onde não há mais um contraditório, uma ampla defesa, e onde o interesse da população já não, já não importa. Ah, mas são 22 milhões de usuários que vão se sentir lesados em não poder utilizar mais. Não importa. E aí, prepare-se agora para ficar bravo comigo. Vamos lembrar de escolhas do Bolsonaro. Essa aqui. Luiz Camargo perguntou: por onde andam? O que comem? Que língua falam? Alane
Silva escreveu: o pior erro do Bolsonaro foram escolhas inúteis, né? Terrivelmente evangélico. Sei, escreveu Ricardo Soller. Os ministros, todos estão alinhados. Agora o Bolsonaro vem pedir para você votar no Nunes.